Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Família Mais, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá e ativa as notificações. E também 21 horas pela Bem Mais TV. E para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir Ministério da Família IBA. Hoje a gente vai estar falando sobre uma história de vida e de empreendedorismo impactante com 21 Gol, proteção veicular. Hoje eu trouxe uma dupla para vocês que vai estar falando como recomeçar diante de uma crise. Muito bem-vindos, José Ricardo, uma honra tê-los aqui no nosso programa. Bem-vindo. Obrigado. E o Marcos também, prazer ter você aqui, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre essa proteção, né, para a família, mas antes disso vamos compartilhar aí como é que é a história de vocês, como é que tudo iniciou. Então, a nossa história de vida é muito linda pela construção de algo que quando a gente não tem um encontro com Deus, a gente acha que a gente pode tudo da nossa vida, tudo que a gente pode fazer. Então a gente começa numa estrada, né, que a gente consegue ver algo na nossa frente, mas não consegue ver o final. Porque aquele que não está em Cristo não consegue ver o final da história, né? Então nós tentamos muito tempo da nossa vida construir algo sem um propósito, sem um porquê. Tá? E quando nós descobrimos, né, que Jesus é o único caminho, nós começamos a montar um propósito pautado naquilo. Então a nossa história de vida, eu vou deixar o Zé Ricardo contar dele primeiro. Tá, aqui é o nosso diretor da empresa, diretor da empresa geral. Que honra ter você aqui com a gente. Prazer é todo nosso. Obrigado aí pela oportunidade. E nós resolvemos montar essa empresa 21 Gol Proteção Veicular, que eu sou do segmento de rastreamento, que antigamente se falava muito em rastreamento veicular e posteriormente agora veio a proteção veicular, né? Então, nós somos uma empresa, temos 21 anos de experiência, e começamos a trabalhar nesse segmento de cuidar do veículo, cuidar da família e se dedicar inteiramente ao processo em caso de colisão, em caso de roubo, em caso de furto. Nós temos um plano para cada segmento, o plano mulher, o plano VIP, plano básico. Eu amei essa parte aí, o plano mulher é maravilhoso. Tudo que a gente pode... Então, o plano mulher é um plano que, se o plano normal tem 15 dias de carro reserva, o plano mulher tem 30. Olha, mulheres, ó, importantíssimo pra gente, né? É verdade. Tem ajuda para trocar o pneu, tem ajuda para caso esqueceu de abastecer o carro, o que acontece, vai estar à disposição. Vocês atendem toda a família? Atende toda a família. E vocês têm um grande diferencial da empresa de vocês, não tem, Marcos? Tem um diferencial. A gente trabalha muito com missão, visão e valores, tá? Porque muitas empresas pensam em resultado final ganhar dinheiro. Sim. Só que ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que você faz para o bem-estar de alguém. Tá? Hoje nós temos o plano que a gente cuida da sua casa, plano residencial. Nós temos o plano para a tua família, que a gente tem APP por morte ou invalidez, a gente tem plano funeral familiar, tudo englobando dentro disso. Tá? Então, assim, a empresa ela é muito completa. Mas para você entender como é que chegou aqui, como é o tema, que é a superação, a história de vida, agora a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida pessoal. Sim. É bom para vocês ouvir isso? Então você que está em casa, ouvinte, você vai ver uma história de superação de um empresário hoje, tá? Os pais dele foram ex-dono da Ford, ele vai falar da parte dele e eu vou falar da minha parte agora, que é a parte de um rapaz que morou na rua durante 5 anos da vida. 5 anos morando na rua, e isso, como pode uma pessoa morar na rua e estar aqui? Né? Como pode uma pessoa passar por dificuldade e estar aqui? Como pode uma pessoa passar pela pandemia, pela crise que foi e estar aqui? Eu digo para vocês que hoje eu entendo que é o poder de Deus. Mas antigamente eu não entendia isso. Por quê? Porque a gente dá muita cabeçada na nossa vida, tá? Foi um tempo morando na rua e o engraçado é que eu saí da rua, posso falar, né? Vamos embora falar abertamente. Uma senhora deficiente física passou na época, ela era moradora do Antares, tá ali em Paciência, e ela me ofereceu abrigo na casa dela. E eu fui para lá morar lá. E fiquei um tempo lá. E de lá ela me jogou de volta, sabe, na sociedade. E na época, eu me lembro, tá, que eu fui vender picolé na praia de Itaipu, em Niterói, para tentar me reconstruir na vida. E ali eu descobri um tato para empreendedorismo. Porque ali eu fui vender picolé, ali eu comecei a entender que vendendo alguma coisa eu poderia ganhar dinheiro. E de lá para cá eu nunca mais saí desse ramo de venda. Porém, teve uns processos, que a vida é de altos e baixos, né? A gente sabe. Dali eu vim ser cobrador de van, né? Na época que as Kombi eram aquelas bicudinhas. Vim ser cobrador de van e dali eu vim ser motorista de ônibus.
e de motorista de ônibus eu conheci o empreendedorismo, me falaram sobre empreendedorismo, eu já dirigi um ônibus, me falaram sobre empreendedorismo e eu resolvi me aceitar a trabalhar na área das vendas. E o interessante é que a minha vida foi de muito altos e baixos, o meu relacionamento, né? Eu tive o primeiro casamento meu, me separei, e no meu segundo casamento eu conheci uma menina mesmo, sabe? E fiz aquela mulher sofrer durante 13 anos. Você já fez sua mulher sofrer? Eu fiz a minha sofrer durante 13 anos. Você já fez a tua mulher chorar 24 horas por dia? Eu fiz a minha mulher chorar 24 horas por dia. Por que isso, Marcos? Porque às vezes a gente acha que a gente é alguém, a gente entende que a gente é alguém, e para a gente ser feliz, a gente passa sobre a vontade dos outros, a gente passa sobre o querer dos outros, a gente não entende que quando chega a vida 2, a gente precisa entender que é viver um pelo outro. E eu vivia só para mim. Por quê? Porque eu passei por um processo da minha vida onde eu aprendi como ser alguém na rua. E depois que eu me voltei para a sociedade, eu comecei a entender o que é viver com outra pessoa. Então foram 13 anos, tá, de sofrimento da minha esposa. Só que o que eu entendi depois desses 13 anos? Né? Quando é que eu comecei a viver bem com a minha mulher? Quando eu comecei a entender o que é vida 2. E dentro da vida 2 tem que ter um fator chamado Jesus Cristo. Que é isso, Marcos? Você vai falar de religião, você vai falar de cristianismo dentro de vida 2? Pois é, porque quando eu tentava ser fiel à minha mulher, eu traía ela. Porque a Bíblia fala que o nosso corpo, né, o nosso coração é inclinado ao pecado. Então toda vez que eu tentava ser fiel a ela, eu era o homem mais infiel do mundo. E decorrer do nosso relacionamento, eu me envolvi com outra mulher. E eu passei a viver com as duas durante 12 anos. Por quê? Volto a dizer, toda vez que você tenta ser fiel a alguém, tenta ser fiel a um negócio, você acaba atraindo ele. E quando eu entendi que Jesus era o primeiro lugar na minha vida, eu comecei a entender que um versículo muito simples na Bíblia, que muito crente hoje, ou quem é simpatizante do evangelismo, quem é simpatizante da Bíblia, lê e não pratica. A Bíblia diz o seguinte: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entendi isso para a minha vida, eu comecei a buscar a Deus. E quando eu chegava longe da minha esposa e tinha pensamentos ruins, o Espírito Santo de Deus me constrangia. Aí eu fui estudar sobre onisciência, onipresença e onipotência. E eu entendi que onde minha mulher não está e Deus está comigo, aquilo ali me constrangia. Então eu falei para minha esposa: olha, a partir de hoje eu quero viver com você, mas você vai ter que casar comigo. Ela falou: por quê? Porque eu vou entregar minha vida para Deus e eu não quero deixar brecha para que a minha vida dê errado. E foi ali onde eu tive um encontro com Jesus e comecei a praticar a Bíblia dentro do meu relacionamento. Mas que é isso, Marcos? O que relacionamento tem a ver com a Bíblia? Eu digo para você, o que relacionamento tem a ver com Deus? Quando você busca a Deus e é temente a Deus e entende a onisciência, onipresença e onipotência, você começa a viver bem. Minha esposa não acreditou. A minha sogra disse para mim agora, recentemente, que nunca acreditou numa transformação da minha vida. E o que isso tem a ver com empreendedorismo? Quando você busca Deus, você é fiel à tua família, você é fiel ao teu trabalho e Deus começa a abrir as portas. Então eu comecei a fazer um trabalho muito sério, mas comecei a ser dizimista fiel, comecei a ser ofertante e isso começou a abrir as portas, tanto para o meu relacionamento, tanto para a minha vida. E o interessante é que eu passei por um processo de vida muito ruim, fui lá no fundo do poço. Né? Mesmo depois de saber de tudo, porque às vezes quando a gente acha que a gente sabe de alguma coisa, a gente se cega para Deus e volta a estaca zero. E eu passei por uma dificuldade muito grande da minha vida. Minha esposa superou essa barra toda comigo e eu fui procurar emprego, fui procurar serviço, devido à nossa vida financeira ter zerado. Mas zerado de você abrir a geladeira e falar assim: amor, hoje a gente tem água, vai fritar ou vai ser só quente mesmo? Consegue fritar água? Só para você entender o processo. E eu fui procurar emprego, né? Aí um amigo meu me indicou uma empresa para eu poder trabalhar. Quando eu chego nessa empresa para poder trabalhar, o diretor comercial de lá olha assim e fala assim: você vende 15 contratos por mês? Foi desse jeito. Aí eu falei assim: cara, venda é um pouco complexa. Então eu não posso te garantir que eu vendo 15 contratos por mês, mas eu posso te garantir que eu vou dar o meu melhor. Ele me estudou, me analisou e no final ele falou assim: olha, você não faz o perfil da empresa. Quantas vezes você que está em casa, quantas vezes você que está aí, chegou em algum lugar e a pessoa falou assim: você não serve para o negócio. Quantas vezes você bateu na porta para arrumar um emprego e a pessoa diz: você não faz o perfil da minha empresa, você não faz o perfil dos meus negócios. Mas sabe o que acontece? Eu tenho uma coisa para dizer para você. A última palavra, ela é de Deus. Por quê? Porque quando aquele cara disse que não, aquele cidadão disse que não, eu virei as costas e falei: Senhor, está tudo entregue nas tuas mãos, a última palavra é tua, meu telefone toca.
Quando meu telefone tocou, eu atendi o telefone. Marcos, e aí, deu tudo certo aí? Eu falei, rapaz, deu tudo errado. Ele falou, por quê? A porta que você mandou bater se fechou para mim. Ele, calma, calma, aí dentro mesmo. Vira à esquerda, procura lá o José Ricardo e o Leandro Rodrigues. Eles vão te atender e você vai ver que eles vão tratar você de uma outra forma. Aí não custa nada. No Peguei, mesmo dia, no mesmo local? dia, na mesma hora. É como se você entender que quando acontece algo errado e você diz assim, Deus, o Senhor continua sendo Deus na minha vida. Deu errado, mas o Senhor ainda é Deus na minha vida. Então as pessoas já estão acostumadas a dar certo e falar Deus é comigo. E quando dá errado, Deus não está comigo. Só quem entende onisciência, onipresença, onipotência, sabe que independente do que aconteça, porque às vezes a gente quer tomar decisões pra gente. Apóstolo Paulo disse o seguinte, fui para a direita, Deus me jogou para a esquerda. Fui para a esquerda, Deus me jogou para a direita. Aí ele diz mais à frente o seguinte, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, acabo cometendo. Ele está nos ensinando que toda vez que agimos por nós, a gente se machuca, a gente pega o caminho errado. Então ele está dizendo que o único caminho é Cristo. Não murmurei, saí, entrei na empresa dele. O interessante é que o outro me deixou 1h30 esperando para me dar um não. Quando eu cheguei na empresa dele, ele falou assim, ele foi lá, olha só, lá uma secretária me vendeu. Essa, ele foi lá, já te chamo já já. O próprio dono da empresa. Eu já te chamo já já. Por quê? Porque quando Deus tem algo para você, ele não manda ninguém. Ele bota o dono para poder te atender. Porque quando é de Deus, ninguém te atende pela metade. Quando é de Deus, as pessoas te atendem por inteiro. Quer ver que é um sinal que é de Deus? Ninguém vai ficar jogando você para um lado para o outro. Porque Deus, quando vem, ele pega o responsável e manda te atender. Esse é meu filho, atende ele. Me colocaram numa mesa lá e começaram a conversar comigo. Mas foi tão rápido que ele perguntou... fez as perguntas que tinha que fazer, eu falei tudo que eu falei para o outro, ele falou assim, gostei de você. Não, mas eu quero falar um pouco sobre o meu passado. Você quer falar comigo sobre o seu passado, filho? Ele, seu Zé Ricardo. Eu falei, quero. Ele, independente, vou te fazer uma pergunta. Você continua fazendo aquilo que você fez? Eu falei, não. Você é um novo homem? Não. A minha empresa precisa de você. A minha empresa precisa de gente assim. Uau. Porque acertar, todo mundo acerta o tempo inteiro. Mas eu quero ver você conseguir resgatar alguém que errou na vida. Você conseguir resgatar alguém, eu estou aqui no programa de família hoje, sendo exemplo hoje de um homem que é fiel à esposa. Por quê? Eu entendi que ser fiel à minha esposa é ser fiel a Deus, porque onde ela não está, meu Deus está. Ser fiel à empresa dele, que eu sou hoje, pela misericórdia de Deus, ele vai falar sobre mim, eu sou o 01 da empresa. Peraí, aquele cara que chegou por último, hoje é o número 1, né? Porque a Bíblia vai dizer que estavam todo mundo na casa, esperando. E Samuel vai ungir o rei. Quando ele chega para ungir, tinha gente melhores lá. Tinha gente mais antiga lá. Tinha gente mais formoso lá. Mas quando Deus tem uma promessa para a tua vida, você pode estar no pasto cuidando de ovelha. Se você entregar a tua vida para Deus, você pode estar no pasto enfrentando urso, enfrentando gigante, do dia a dia, só do dia a dia. Mas se Deus resolver te escolher, Deus manda te buscar no pasto. Leva você para dentro da casa, você senta na mesa, ele te dá a unção de rei. Hoje eu sou o 01 da empresa. Mérito de quem? Mérito a Deus. E não digo mérito dele não, que é meu patrão. Eu falo isso de frente, olhando para ti. Eu digo para ti, Deus te usou para abençoar a minha vida. Porque se Deus não toca no coração dele, a minha vida não está hoje. Moral da história. Esse pouco período que eu estou dentro da empresa, eu estou 2 anos na empresa, eu consegui 2 dígitos de ganho com 10 meses de empresa. Pensa alguém que está na sarjeta, encontra um modelo de negócio do futuro, que hoje a proteção veicular é o modelo de futuro, e entende o negócio e começa a se lançar. Hoje, tudo que eu tenho dentro da minha casa faz parte e vem daqui. Porque Deus abençoa e eles me abençoam através de Deus. Então, assim, a minha vida hoje é uma vida muito abençoada. O meu casamento hoje é um casamento muito abençoado, né? Porque eu entendi que nós somos barro. Apóstolo Paulo diz que guarda o ouro dentro do barro. Por quê? Quem é o ouro? O ouro é a presença de Deus. O ouro, ele não se desfaz. O ouro, ele não tem tempo de validade, mas nós temos. Nós podemos quebrar. Então, em Jeremias, ele fala sobre a essência do barro. Pode ser mal formado, o olheiro pode fazer de novo. Mas ele quebra, ele é frágil. Assim somos nós, seres humanos. Nós somos muito frágeis. Então você, que está em casa agora, e teve uma dificuldade na tua vida, e passou por um processo na tua vida, passou por um problema no teu casamento, esse programa aqui está te dando a oportunidade para te dizer, tua família está em declínio,
tua família está destruída, você perdeu o seu esposo, você perdeu a sua esposa, entenda uma coisa, existe uma pessoa que eu vou te apresentar. Por mais que você conheça e tenha deixado ela esquecida, porque às vezes sabia que nós colocamos Deus na prateleira? Quando a gente se acha autossuficiente, Deus vai para a prateleira. Mas ele não é mal educado. Ele só pede, me coloca nas tuas guerras que eu guerreio com você. Me coloca nas tuas lutas que eu luto com você. Me coloca na tua saída de casa que eu cuido do teu dia. O problema é que a gente sai pra rua para guerrear e quando a gente chega em casa e fala, deu tudo errado, Deus olha de cima e faz assim. Deus olha lá de cima e faz assim. Tu não me colocou na tua guerra. Então eu te convido hoje, coloca o teu casamento, procura aqui. Entra no Instagram, procura aqui e você vai entender que eles vão te ajudar a guerrear. Existe um processo, existe um projeto aqui da família. Eles vão te ajudar a reconstruir a tua família. Porque a minha foi reconstituída. A minha foi hoje o meu casamento. É um casamento feliz, porque Deus está nele. Hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Que pérola, hein, José Ricardo? Verdade. Falei que hoje o programa é ser impactante, Verdade, né? Com uma história de vida, mas também uma história da empresa 21 Gol, né? Sim. E aí, achar essa pérola aí? Então, como eu fui criado e participei muito da meu pai ajudando muita gente, né? Meu pai é um empresário de sucesso lá em Campo Grande, né? Na zona oeste aqui do Rio. E meu pai sempre ajudou, sempre gostou de ajudar. E eu observava, porque eu era assim, o queridinho do papai, né? Meu pai ia para o clube, que meu pai era presidente do Campo Grande, do clube. Sim. Os jogadores, os garotos, meu pai ajudava e tal. E eu observava muito isso, né? Então a gente, quando o Marcos adentrou a nossa empresa, ele começou a contar a história dele. E aí veio na verdade, veio uma história, veio uma lembrança, né? Parecia, eu fico até arrepiado de falar dessa história, via aquela história do meu pai, da minha família, né? Que a gente ajudava bastante, meu pai ajudava bastante. Ele começou a contar a história dele e eu falei, Marcos, um minuto, Marcos. Você está muito empolgado. Eu sei que sua vontade de trabalhar está extrapolando a sua... Espera, calma, se acalma. Você precisa trabalhar. Ele falou, muito. É o que você quer fazer? É. Aí eu falei assim, mas como é que você vai fazer para trazer esses associados para cá se você está sem condições de pegar um ônibus? Você tem carro? Ele falou, não tem carro não. Aí eu falei assim, chamei um dos sócios da empresa, cadê a chave do nosso carro? Aí ele falou assim, tá aqui. Aqui, ó. A partir de hoje, você tem 30 dias para fazer o seu papel de vendedor. E assim, com 30 dias, na verdade, se foi uma sexta-feira, eu lembro como se fosse ontem, no sábado ele congestionou a empresa de associado. Nossa. Congestionou. Parou todos os funcionários para atender a galera que veio chegando para fazer parte, o associado que veio chegando, os clientes que veio chegando, para fazer. A empresa parou para atender, né, aquilo que Deus colocou lá dentro, aquilo que Deus fez. Então, assim, quando ele me chamou, foi muito impactante. Porque a gente, quando vê um empresário, gente, a gente olha para o empresário e fala assim, não, aquele cara ali é soberbo, aquele cara é arrogante. Mas dentro da nossa empresa, se você chega lá como cliente, ele te atende pessoalmente. Foi algo transferido pelo seu pai, é isso? Sim, não. A empresa de produção veiculada foi criada há poucos anos, né? Não, meu segmento do meu pai é... Sim, né? Essa generosidade, sim, esse acolhimento. Isso, acolhimento que eu fui criado em família bem constituída e assim, isso mexe um pouco comigo. Eu gosto de ajudar. Então, até que me prove ao contrário, ele vai ser o nosso bibelô, mas com os seus deveres a fazer. Claro. Lógico que ele tem a responsabilidade dele e nós, a diretoria da 21 Gol, agradece ele pelo trabalho que ele tá prestando para a empresa, crescendo, e ele agrega bastante. E eu falei assim, Marcos, vai trabalhar. Pegou o telefone dele, eu falei assim para ele, chamei outro funcionário nosso, acompanha ele em tudo, explica. Ele não sabe mexer em telefone, ele vai aprender. Ele vai aprender a mexer no telefone. Deixei uma pessoa do lado dele. Mas, José Ricardo, eu preciso sair do setor. Eu falei, não, eu quero que você saia do setor e dê atenção a ele. Porque eu não quero que ele se arrependa. Eu não quero que ele crie uma frustração dele de começar a trabalhar e as pessoas darem... Eu falei, dei todo o suporte para ele. A 21 Gol deu suporte para ele. Sim. Mediante a toda a orientação da nossa diretoria. E ele conseguiu andar, e a esposa dele estava grávida. E ele foi lá e deixou a picape, 30 dias, deixou a picape lá, José Ricardo, a picape está aqui, eu preciso ir para casa, porque minha esposa está para ter neném,
e a picape é da empresa. Aí eu falei, Marcos, faz o seguinte, deixa a picape, toma esse carro aqui, mas o senhor vai ficar sem carro? Eu falei, você vai andar nesse carro, porque se a sua esposa precisar ir ao hospital, você está acolhendo. Não, não quero não. Eu falei, não, vai ficar com esse carro. Bom, resumo da ópera, a gente criou uma afinidade de trabalho, ele com a responsabilidade dele, aguerrido, um cara comprometido, uma pessoa que é família, é uma pessoa que leva é o prazer dele trabalhar assim, vendendo. Eu sou vendedor também, eu sei muito bem o que ele faz, porque uma venda nunca termina, mas uma venda bem feita, você cria uma amizade. Verdade. Ela vai crescendo, vai indicando. É isso, e a gente, a 21 Gol, a gente está criando uma família. Porque eu faço questão, se o associado nosso, ele nos confiou o bem maior, que é o veículo dele, que ele luta para comprar, seja financiado, seja da maneira que ganhou de família, uma herança, eu faço questão, porque aquilo é um bem, um patrimônio, é um sonho. E a gente tem que cuidar desse sonho. Então o associado chega na empresa, a gente cuida dele, ele teve um acidente, primeira coisa que ele fala, o acidente, o senhor se machucou, está tudo bem? Isso, nossa preocupação com o associado. O veículo, é obrigação da 21 Gol consertar, indenizar e seguir em frente. Muito que linda bom. A história, né? E como deu certo aí essa casadinha de vocês. Sim. Mas eu queria perguntar também, né? Todo empresário passa ali por alguma dificuldade, passa ali por alguma crise. Sim. E aí, o que então, assim, né? a crise... Como que tem sido para vocês? Então, a crise a gente tenta trabalhar essa crise dentro do grupo de sócios que nós temos, né? Somos 4, sentamos numa mesa e determinamos a função para cada um e trabalhamos em conjunto. A decisão ela não é unitária, é em grupo, a gente leva toda a decisão para a diretoria, a gente enxerga um pouco na frente se vai ter problema, a gente traz para a mesa, somos 4 sócios, temos outros afazeres, outros sócios têm outros negócios, então a experiência de cada um soma ali, consolida o sucesso da empresa. Sim, que nós somos 4 sócios bem resolvidos, cada um nos seus afazeres, e a gente consegue trazer um pouquinho da experiência de cada um. Eu sou do segmento da minha família, era concessionária Ford, e depois meu pai faleceu, aí eu fui trabalhar no ramo na tecnologia com uma empresa de rastreamento, que eu sou do segmento há 21 anos. Entendi. Então, assim, eu já tenho E hoje, uma vasta experiência. Exatamente, toda empresa de proteção veicular precisa de uma empresa de rastreamento para poder trabalhar junto. Então, nós agregamos a empresa de rastreamento com a empresa de proteção veicular. Então, a empresa de rastreamento, ela presta atenção faz a prestação de serviço para 21 Gol. Então, a gente tem os carros todos são rastreados, a gente tem um cuidado, velocidade, a gente fica preocupado com o associado, com a velocidade, você está acima da velocidade. Então, tem muitos produtos. E essa crise, nada mais, nada menos, a gente tem que enfrentar. A gente não pode ficar sentado, a gente não pode se acomodar. A gente tem que levantar e trabalhar. A gente tem que agradecer a Deus para todo dia sair de casa ter um lugar para ir trabalhar. É verdade? Sim, é verdade. E sobre a minha crise, né? Eu passei pelo meu processo de crise. Como eu falei para vocês, eu fui cobrador, motorista e depois eu conheci o marketing digital e me levantei na vida. Pensa num cara que cresceu e tive de tudo. Só que, como eu te falei, a gente às vezes esquece que Deus existe, coloca ele na prateleira e tenta fazer por si só. Eu fui tentar fazer por si só e entrei. O que me quebrou? Mulheres, jogos e vício. Aquilo ali me quebrou todinho. Eu comecei a entrar num caminho achando que eu era alguém e eu pegava um barco lá em Angra e ia embora com a mulherada e a minha mulher em casa chorando, tá? Você entendeu o processo, para você entender que se você um dia fez isso ou faz, ainda há tempo, ainda tem jeito. Então eu comecei a gastar dinheiro ali. E quebrei de não ter um terreno para morar. Quebrei. Eu comprei uma casa agora recente, trabalhando aqui na 21. Olha como é que foi a história da casa que eu comprei. Quebrei. Fiquei sem nada e achando que eu era alguém, comecei a... Sabe como é que é um homem, né? O homem tem um estado de dar poder, sabe o que ele é. Quando eu tive poder, eu achava que eu era o cara. E comecei a desonrar minha família e comecei a gastar. E tudo aquilo que você gasta e não repõe, uma hora vai acabar. Verdade. E foi embora. E agora recente, depois de estar reconstruindo a minha vida, depois de estar voltando dentro desse segmento, dentro da oportunidade que Deus me deu de conhecer eles e dentro do toque de Deus na vida deles para me abençoar, recente agora, lá a igreja nossa, em frente tem um terreno vazio, né? Aí eu estava com um Virtus agora, um Virtus 2020, 2021, e eu ouvi o pastor falando dentro da igreja.
E eu falei assim, eu vou ajudar. Peguei o meu carro, isso é fato, tá? Se aí você quiser, eu trago até para contar essa história. Eu peguei o meu carro, peguei o dinheiro que eu tinha e falei assim, eu vou comprar o terreno da igreja. Olha como é que eu comprei a minha casa. Saí de casa, falei, amor, minha mulher falou assim, filho, você é louco. A gente mora de aluguel, nossa vida começou a andar, você agora começou a se restituir e tu vai comprar um terreno para a igreja. Falei, filho, eu vou. Eu tenho até uma mensagem que ela me mandou aqui. Você é louco, eu vou até mostrar. Aí eu fui para comprar o terreno. Encontrei com um amigo que conhece o dono do terreno. O cara simplesmente me ignorou. Quando eu fui, eu falei, não, eu quero o terreno porque é para a igreja. Ele, quem foi que disse para você que o terreno está à venda? Não, mas é interessante para a gente, pelo menos aluga para estacionamento. Quem foi que disse que eu preciso do dinheiro do estacionamento? Ignorou. Eu falei, Senhor, eu vim fazer algo para ti, para ajudar a obra e recebo essa ignorância. Aí eu manobro, saio de lá, manobro e estou indo embora. Quando eu chego no Largo do Correia, um amigo me liga, Marcos, eu falei, o que foi? Deus mandou te abençoar. Como? Eu quero te vender a minha casa que eu ainda estou fazendo. Eu falei, peraí, me explica isso daí. Não, eu quero te vender a minha casa que eu estou construindo. Aí eu falei assim, Rafael, deixa eu tentar entender. Ele, onde é que você está? Eu falei, estou no Largo do Correio, eu estou atrás de você. Eu falei, Deus, espera aí. Eu comecei a tremer, eu falei, Deus, espera aí. Encosta aí que eu estou atrás de você, eu encostei. Quando eu encostei, ele falou assim, Marcos, Deus tocou no meu coração e minha esposa pediu para me procurar para te vender a minha casa. Aí eu falei assim, como assim, Rafael? Deixa eu tentar entender ele. Marcos, Deus tocou no coração para me te vender a minha casa. Eu falei, Rafael, não tem como eu comprar a tua casa. Eu fui agora tentar comprar um terreno para a igreja. Ofereci o meu carro, ofereci esse valor que está aqui em mãos e ia ver se ele parcelava. Tu ofereceu o teu carro? Me dá a chave. Eu falei, Rafael, tu não está entendendo. Quanto você ofereceu em dinheiro? O preço que você ia comprar o terreno, eu te vendo a minha casa. Aí me veio a passagem de Abraão e Isaac. Deus pede a Abraão para levar o Isaac para o sacrifício. E Deus já sabia o que ia acontecer. Só que Deus queria que Abraão entendesse que quando ele faz algo para desapegar de alguma coisa, Deus entra com a providência. Então o que eu tinha? Tudo que eu tinha, o meu carro era um valor, era meu Isaac. Eu fui entregar para a obra, entregar para comprar um terreno para a igreja. Quando Deus entendeu que aquilo era meu Isaac, quando Deus me fez entender que aquilo era meu Isaac, era tudo que eu tinha, na volta, Deus me dá a casa própria. Porque quem resolve entregar o seu melhor, como Abraão fez, entregando Isaac, Deus tem algo melhor. Deus fechou a porta de eu comprar o terreno para a igreja e abriu a porta da minha casa própria. Então, assim, é muito interessante esse retorno para uma vida dentro da sociedade, quando a gente coloca e entende que por mais que eu faça, por mais que eu queira viver, se eu não coloco Jesus, se eu não coloco Deus como pilar na minha vida, de nada acontece, nada vale. Então, eu atribuo hoje a minha falência, a minha desobediência, eu atribuo hoje a minha falência a não estar conectado com o Pai, a não entender o que é viver com Deus, e atribuo hoje se erguer, atribuo hoje a retomada à sociedade bem-sucedido, a entender que quando você coloca Deus à frente da tua vida, não importa o que você faça, você vai prosperar. Então esse é o segredo de recomeçar, né? Colocar Deus em primeiro lugar, é isso, Marcos? Colocar Deus em primeiro lugar. Para você que está em casa, se você não colocou ainda Deus em primeiro lugar na tua vida, mas quando eu digo em primeiro lugar, que as pessoas pensam que vão estar em primeiro lugar é falar, Jesus, eu estou aqui. Colocar Deus em primeiro lugar é primícia da sua adoração, primícia de dízimo e oferta, é de verdade isso é de verdade, eu vivo isso. Quem começou ganhando R$1.200 na empresa, onde eles me deram um filho de R$1.200 e um carro para trabalhar, em 10 meses passar de 2 dígitos, se eu abrir quanto que eu estou ganhando aqui, você vai querer na hora vir para cá, participar e querer procurar ele, para entender hoje. Né? É do nada a prosperidade, entendendo que Cristo é o único caminho. Uau! Falei para vocês, né, que hoje a gente tá aqui com um programa muito especial, trazendo recomeço da vida pessoal, recomeço de uma vida também profissional, né? Como que Deus faz quando a gente se coloca ali diante dele, quando a gente usa nossos dons e talentos. Você tem dons e talentos específicos que Deus te deu para estar ali exercendo nessa administração da 21 Gol. Por isso que tem sido uma empresa que tem sido tão diferenciada aí no mercado, né? Sim, com certeza. A gente vai continuar, mas antes quero convidar você que está em casa a assistir comigo agora o nosso momento do Orama Home. Vamos lá?
a Dorama Home, além de ter ali uma linha toda de mesa posta para sua casa, hoje a gente trouxe mais uma vez uma proposta de decoração. Gente, olha que riqueza de detalhes. Olha essa menina lendo. Que coisa linda! Para compor ali o quarto da sua filha. Nós temos também essa bicicleta para os jovens, para os teens, para estar decorando a sua casa. Temos esculturas, todos esses adornos você encontra no site da Dorama Home ou no Instagram. Tudo para decorar e receber da melhor forma possível quem você ama na sua casa. Estamos de volta com a 21 Gol Proteção Veicular e agora a gente vai saber de fato, né, Marcos, o que é proteção veicular para quem está se perguntando igual a mim? Não tem seguro? Como é que é isso? É porque muita gente tem dúvida, por quê? A proteção veicular, muito tempo atrás, elas montavam e faliam, por quê? Porque uma pessoa chegava, juntava com outra, fazia uma sociedade e abria a proteção veicular. Então eram duas pessoas que não tinham capitais e montavam. Quando acontecia algum sinistro, elas não tinham um fundo para poder pagar. Só que isso foi se aperfeiçoando, até um grupo de empresários entender que esse negócio dá certo. Quando eles entenderam que esse negócio dá certo, alguns empresários como esse, que você está vendo aqui, tá? Que é o Dr. Zé Ricardo, o outro sócio que está ali, que não quer aparecer, dentre os outros dois, esse ex-dono da Ford, o outro dono da metade, dono do bairro onde eu moro, o outro dono da metade dos postos que você abastece, e entenderam esse negócio e pegaram essa ideia. E começaram a trabalhar. O que é uma proteção veicular? É um grupo de pessoas que arrecadam dinheiro entre si para indenizar danos entre si. O que é um seguro? É uma instituição bancária que tem um fundo para poder indenizar o seu cliente. Só que nós estamos hoje diante de uma proteção veicular chamada 21 Gol, onde um grupo de empresários, assim como os bancários, entenderam esse negócio e montaram a 21 Gol Proteção Veicular. Então você não está em qualquer empresa que duas pessoas ou três montaram sem fundos. Vocês estão diante de uma empresa que um grupo de empresários montaram, onde tem bala na agulha para poder estar bancando todos os prejuízos que tem, o que acontece. E essa empresa, ela veio montada agora, que agora ele vai entrar, ela veio da 21 Track, que é uma empresa que eles têm há 21 anos no mercado e dela surgiu como filho, como base, né, um padrão base a 21 Track, que é uma empresa de monitoramento, uma empresa de rastreamento que ele tem. Então vocês entenderam o conceito de proteção veicular para a seguradora? A seguradora de instituição bancária monta. A proteção veicular um grupo de empresários monta. E ele aqui, nada mais do que eu para poder falar da 21 Track, que está 21 anos no mercado, foi por isso que veio a 21 Gol, e ele aqui tem tudo e bala na agulha para poder falar sobre esse negócio. Então, a 21 Track é a empresa de rastreamento. A gente trabalha há 21 anos no segmento, temos o sistema de rastreamento, localização exata, velocidade, aqui a preocupação do pai com o filho, acabou de dar um carro para o filho e quer saber onde o filho anda, mas o filho vai, pai ligando, o filho vai, desliga o celular, ou então entra na boate, deixa o celular, e pelo menos o pai entra no aplicativo, vê onde é que o filho está e acaba se tranquiliza, entendeu? Então, bota velocidade também, se o filho passar de 80, recebe um SMS, se o filho sair da área de atuação, pai, eu vou no Barra Shopping, foi para São Corrado, vai ser avisado também através de SMS, então você cria toda uma proteção mesmo, proteção, né? Exatamente. Então a gente trabalha com pessoas, com carros, com frotas, caminhões, motos, caminhões, máquinas agrícolas, jet ski, barco, a gente tem equipamento a tudo que falar para rastrear é com a gente mesmo. José Ricardo, com certeza você deve ter vários exemplos assim de sucesso, né, da empresa com algum cliente. Você poderia estar trazendo para a gente? Sim, nós tivemos um caso recentemente de um associado nosso que trabalha fora do Rio. Ele estava indo para Angra e Mangaratiba, ele teve um acidente com um caminhão de uma empresa e ele ligou para a gente, mas a empresa de caminhão foi e falou, não, a gente tem seguro, vai cobrir, está tranquilo, a gente vai mandar. Então eles levaram o carro para a concessionária, o carro para a concessionária chegou depois de um mês, foi negado a indenização para ele. Aí ele ligou para a gente prontamente atendeu, não, você está coberto, então traz o carro para cá que a gente vai resolver. Trouxemos o carro, indenizamos, resolvemos tudo, satisfeito da vida, e a nossa associada lá, tranquilo. E outra coisa interessante é que a gente já pega o carro emprestado da esposa. A esposa dele estava agoniando ele. Mas ficou tudo resolvido, deixa que a gente resolve. Que excelente. Bom.
Então, esse é o objetivo de vocês, atender bem, Sim, com certeza. trazer satisfação para o cliente, né? E proteção para toda a família. Para toda a família, tanto é para toda a família que dentro das coberturas tem o plano residencial. Você está dentro da sua casa, deu pane na elétrica. A 21 Gol vai lá e resolve a parte elétrica da sua casa. Olha só, não é só o seu veículo, é toda a sua casa. Quebrou o encanamento da sua casa, a 21 Gol vai lá e resolve. Tá dentro de casa, perdeu a chave, a criança escondeu a chave, estou preso. A 21 Gol vai lá e faz o serviço de abertura de porta na sua residência. E as coberturas para o teu veículo é incêndio, roubo, furto, colisão, danos a terceiro, fenômenos naturais, alagamento, enchente, queda de árvore, chuva de granizo. Tem um APP por morte ou invalidez, R$10.000. Tem um plano funeral familiar. Você protege o seu carro e a empresa, ela programa, se acontecer alguma coisa, de prestar uma assistência, porque não só proteger o bem, a gente ajuda você no dia a dia. Então, para a pessoa que não tem tempo de cuidar do seu bem, não tem tempo de fazer certos afazeres de problemas que acontecem dentro da casa, a 21 Gol está aí para isso. Então, a gente tem um plano mulher que lançou agora. Você que é mulher, você que é mulher, a gente tem um plano, tá, para mulher diferenciado. Você paga 21% mais barato do que um homem paga. Não é puxando o saco de vocês, não. É porque a gente dá menos avaria. Opa, não ela é? pegou aqui. Olha como é que é bom estar com gente que entende. Foi feita uma estatística que a mulher é mais prudente. Verdade. Então nós reduzimos o valor pago. Então você que é mulher e quer ser associado a 21 Gol, você vai ter 21% de desconto com cobertura em dobro. Eu já vou fazer a minha cobertura. Eita, já vendemos aqui? Olha, se ela pode, você também pode, faça parte. Verdade. E você vai estar na melhor empresa. Antes da gente finalizar, eu queria perguntar para o Zé Ricardo, o que você diria para quem está em casa passando por uma crise? O que você diria para essa pessoa? Levanta, coloca uma meta e vamos trabalhar. Coloca uma meta, vamos trabalhar. Tem trabalho para todo mundo. Tem muito trabalho. Esse Marcos aqui, uma vez, falou para a nossa equipe, você tem amigo? Tem. Então, anota aí um papelzinho, nome de 7 amigos. Aí a menina foi, anotou os 7 amigos lá. E agora o que eu faço? Você vai ligar para esses 7 amigos e vai pedir indicação de mais 2 amigos e você vai vender. E essa menina vendeu. Eu falei assim, então, vamos levantar e vamos trabalhar. Legal. Marcos, assim como você recomeçou diante de uma crise, o que você diria para quem está em casa se perguntando o que eu faço para recomeçar? Então, se você está na sua casa agora e precisa de um recomeço, a senha para o recomeço é você entender que acima de qualquer atitude tua existe um Deus. Então, primeiro você vai entregar a tua situação precária na mão de Deus, tá? E vai se mexer. A Bíblia diz que as bênçãos te seguirão. Só que percebe que não tem como seguir alguém que está parado. A bênção só segue alguém que está se movimentando. Então agora, na tua casa, assistindo essa TV maravilhosa, tá? Você vai colocar a tua causa na mão do único que pode resolver. E vai se mexer para que a bênção possa te encontrar. Você vai dar o teu melhor, fazer o teu máximo, como ele disse, faz um planejamento de vida, entrega os teus planos na mão de Deus e eu tenho certeza que você vai virar o quadro da sua vida. José Ricardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Família Mais. Muito obrigada também por ser o nosso patrocinador. Que Deus possa abençoar a sua vida, seus negócios e te prosperar cada vez mais. Obrigado. Nós que agradecemos a 21 Gol. De antemão agradece a oportunidade. Estamos aqui de coração aberto. O que vocês precisarem, só chamar. Obrigada. Tá? Obrigado você pela simpatia, pelo carinho. Obrigada. Marcos, foi um prazer te conhecer, foi um prazer conhecer a sua história, por isso está dando tão certo essa empresa, né? Você tem ali resgatado os princípios, valores, colocado Deus em primeiro lugar, então que Deus possa abençoar a sua família, a sua vida financeira, a sua vida material, a 21 Gol. Tá? Muito obrigada pela sua presença no Família Mais. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e cada vez mais a 21 Gol através da sua vida. Queria que você se despedisse da gente e deixasse um recado aí às famílias. Eu que fico agradecido, tá? E eu quero deixar para a família que está em casa, para você que está em casa. Apóstolo Paulo fala que tudo aquilo que você alimenta é o que tem mais teor. O que você está alimentando? Tudo aquilo que você alimenta. Então você procura se alimentar de coisas boas. Tudo aquilo que alimenta, cresce. Então se você alimenta a carne, ela que vai dominar a tua vida. Se você alimenta o espírito, ele vai dominar a tua vida. Então eu convido você a alimentar o teu espírito e se prepare para a prosperidade e se prepare para a bênção na tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém.
Tenho certeza que você foi tremendamente abençoado por esse programa. Então, sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e 21 horas pela Bem Mais TV, a gente se vê. Beijo e até a próxima semana.